Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou Gabriel Cacau e hoje vamos falar sobre divisores de um número natural. E vamos começar a aula com um desafio. Olha no slide. Um teatro possui 13 fileiras de assentos para a plateia e, em cada fileira, há 15 assentos. Quantos assentos há nesse teatro ao todo? Vamos começar representando os primeiros assentos de cada fileira. E também a primeira fileira. Agora sim, podemos completar os demais assentos. Imaginando como se fosse uma malha quadriculada. Perceba que formamos as 13 fileiras e, em cada fileira, temos 15 assentos. E aí, qual o total de assentos nesse teatro? E aí, qual estratégia vocês utilizariam para resolver esse problema? Bom, vou deixar vocês pensando. Enquanto isso, vamos para mais uma situação. Olhe no slide. Quantos quadradinhos temos na figura abaixo? Bom, essa é fácil. Basta contar de um em um. 1, 2, 3, 4. Temos 4 quadradinhos. Essa foi bem fácil, eu sei. Contamos de um em um. Vamos ver mais uma situação. Quantos quadradinhos temos na figura abaixo nesse caso? Bom, podemos contar de uma em uma, mas podemos contar primeiro a quantidade de quadradinhos da base. Temos 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E também contar a quantidade de quadradinhos da altura. Temos 1, 2. Para determinarmos a quantidade total de quadradinhos, podemos multiplicar a quantidade de quadradinhos da base pela quantidade de quadradinhos da altura, ou seja, multiplicar 2 por 4 ou 4 por 2, encontrando 8 como resultado. Vale observar que, se fizermos a contagem 1 a 1, também encontramos 8 quadradinhos. Observe a animação. Até aqui, tudo bem? Eu acho que vocês já conseguem resolver o nosso desafio, mas vamos ver só mais um exemplo. Olha no slide. Novamente, vamos determinar a quantidade de quadradinhos na figura da tela. Vamos seguir novamente a mesma ideia, ou seja, vamos começar contando a quantidade de quadradinhos da base. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também contar a quantidade de quadradinhos da altura. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, não vamos contar um a um. Daria um pouco de trabalho. Nós já sabemos que podemos multiplicar a quantidade de quadradinhos da base pela quantidade de quadradinhos da altura. Logo, temos 6 vezes 5 ou 5 vezes 6, que resulta em 30. Ou seja, temos 30 quadradinhos. Vamos falar um pouco mais sobre a ideia de múltiplos e divisores a partir dessa multiplicação. Temos 6 vezes 5 é igual a 30. Já vimos em aulas anteriores que podemos dizer que 30 é múltiplo de 5. Isso pois é o resultado da multiplicação de 5 por um outro número natural. Também podemos dizer que 30 é múltiplo de 6, pelo mesmo motivo, por ser o resultado da multiplicação de 6 por outro número natural. Agora, vamos introduzir a ideia de divisor. Dizemos que 6 é divisor de 30. Isso pois, se dividirmos 30 por 6, temos 0 como resto. Também podemos dizer que 5 é divisor de 30,
pelo mesmo motivo, ou seja, ao dividir 30 por 5, temos zero como resto. Em resumo, chamamos de múltiplo o resultado da multiplicação de dois números naturais e de divisor cada um dos números naturais que estamos multiplicando. Na prática, para determinar se um número é divisor de outro, temos que dividir. Se o resto for zero, é divisor. Se o resto não for zero, não é divisor. Vamos ver alguns exemplos. 13 é divisor de 442? Queremos determinar se 13 é divisor de 442 e, para isso, vamos dividir 442 por 13. Bom, antes, vamos escrever então a tabuada do 13. Vem comigo. 13 vezes 1 é igual a 13. 13 vezes 2 é igual a 26. 13 vezes 3, é igual a 39. 13 vezes 4 é igual a 52. Eu acho que já é suficiente. Vamos para a conta. Começamos com o 44. Qual o número que multiplicamos o 13 que chega mais perto ou é igual a 44? 13 vezes 4 passa. Então, é o 13 vezes 3. Colocamos o 3 no resultado e subtraímos 39. 44 menos 39, bom, 39, 40, 41, 42, 43, 44. É 5. Agora, baixamos o 2. Observe que 52 é exatamente 13 vezes 4, ou seja, colocamos o 4 no resultado. E, subtraindo 52, obtemos 0 como resto. Logo, sim, 13 é divisor de 442. Isso pois o resto da divisão, que é o que nos interessa, é 0. Vamos ver um segundo exemplo. E 16 é divisor de 116? Novamente, vamos fazer uma conta de divisão. Vamos dividir 116 por 16 e vamos observar o resto. Se o resto dessa divisão for 0, 16 é divisor de 116. Bom, para isso, vamos escrever pelo menos o início da tabuada do 16. Observe que nesse caso não conseguimos baixar o 11, pois 11 é menor que 16. Então, vamos fazer a conta toda. Vamos dividir direto 116. 16 vezes 1 é igual a 16. 16 vezes 2, temos que somar 16. Então, resulta em 32. 16 vezes 3, 32 mais 16 é igual a 48. 16 vezes 4, 48 mais 16 é igual a 64. 16 vezes 5, 64 mais 16 é igual a 80. 16 vezes 6 é igual a 80 mais 16 é igual a 96. 16 vezes 7, 96 mais 16, bom, resulta em 112. Por fim, 16 vezes 8 é igual a 128. Observe que passamos de 116. Então, colocamos o 7 no resultado e subtraímos por 112. Encontrando 4 como resto. Bom, nesse caso, o resto não foi 0, ou seja, 16 não é divisor do 116. Agora, vamos para uma situação que vivenciamos no nosso dia a dia. Um determinado medicamento
deve ser tomado em intervalos fixos. Esses intervalos devem ser maiores que 5 horas e menores que 10 horas, dependendo da gravidade da doença. Quais são os possíveis intervalos de modo que os horários se repitam diariamente? Vamos relembrar as principais informações do enunciado. Um determinado medicamento deve ser tomado em intervalos maiores que 5 horas e menores que 10 horas, de modo a que o horário se repita diariamente. Bom, vamos começar lembrando que um dia possui 24 horas e que, para que o horário se repita diariamente, a quantidade de horas do intervalo deve ser um divisor de 24. Vamos então dividir 24 por 6, que é maior que 5, por 7, por 8 e por 9, que é menor que 10. Vamos lá? 24 dividido por 6? Bom, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Perfeito! Então, aqui, o resultado é 4 e o resto é 0. Logo, 6 horas é um intervalo possível para esse medicamento. Vamos agora dividir 24 por 7 e vamos verificar o resto. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Aqui, o mais próximo é o 3, que resulta em 3 vezes 7, 21. E deixa como resto 3. Logo, não é uma possibilidade. Vamos agora dividir por 8. 24 dividido por 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Perfeito! Também deixa resto 0, logo, é uma possibilidade. Por fim, vamos verificar com o intervalo de 9 horas, dividindo 24 por 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Passou. Então, o mais próximo é 2, que resulta em 18, e deixa como resto 6. Logo, intervalos de 9 horas não são possíveis. Observe que é por isso que qualquer medicamento que você precisa tomar, normalmente é receitado em 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, pois esses números são divisores de 24 horas, que é a quantidade de horas em um dia. Isso para que o horário desse medicamento se repita diariamente. Bem legal, não é? E aí, vocês lembram do nosso desafio? Agora ficou fácil resolvê-lo. Olha no slide. Temos 13 fileiras de assentos e em cada fileira temos 15 assentos. Você lembra que para determinarmos a quantidade de quadradinhos dispostos nessa malha quadriculada, multiplicamos a quantidade de quadradinhos da base pela quantidade de quadradinhos da altura. Aqui, os assentos estão representando os quadradinhos. Então, a ideia é a mesma. Vamos multiplicar, então, 15 por 13 ou 13 por 15. Tanto faz. E, ao efetuarmos essa multiplicação, encontramos 195. Ou seja, ao todo, nesse teatro, temos 195 assentos. Ah, importante! Esse conteúdo vocês também encontram no seu material Rio Educa. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula e até a próxima!